Olá pessoal, hoje é o quinto e último vídeo onde eu vou falar sobre esse assunto que se chama heresias. E hoje eu vou ler aqui alguns textos importantes das Escrituras para falar alguma coisa sobre eles em relação a esse assunto, para que possa ficar ainda mais esclarecido, tanto você como eu, como qualquer pessoa que ouvir essa mensagem de hoje. E eu espero que isso sirva para edificar a vida de muitas pessoas que estão por aí nas denominações. Infelizmente, ainda estão lá, sujeitas a homens que hoje conhecemos como pastores, bispos e apóstolos, porque muitos deles são falsos, são enganadores, são falsos profetas, falsos apóstolos, falsos bispos, falsos pastores, falsos, porque eles estão dissimulando cada vez mais e fazendo com que muitas pessoas acreditem nas heresias que eles estão falando, ensinando, nas heresias que eles estão falando. Então, para combater isso, você e eu temos que agir da mesma forma que o Senhor Jesus agiria em relação a isso. Porque se ele visse, se na época em que ele esteve aqui, se ele tivesse visto alguma heresia sendo falada ou ensinada por alguém, com certeza ele iria combater isso aí. Ele iria falar contra, sem medo algum, sem impedimento algum. Então, nós que estamos seguindo a Cristo, que temos a Ele como o nosso exemplo, temos que fazer também a mesma coisa, temos que ter essa mesma atitude de agir contra todas as heresias que existem por aí, principalmente nessas denominações. Mas depois que você agir contra essas heresias, você vai continuar lá? Você vai continuar nessas denominações, nesses templos constituídos por muçulmanas? Não. Você vai sair fora para sempre. Esse é o procedimento correto de todo aquele que está em Cristo Jesus. Eu fiz isso da minha parte. Espero que você faça de sua parte, de forma voluntária também. Então, é isso que nós devemos fazer. Não devemos nos acomodar, se amoldar a esse sistema que infelizmente está sendo dominado por heresias destruidoras, que são os templos construídos por muçulmanos, que conhecemos como as denominações, que são várias nesse país e até em vários lugares do mundo também. Então, nós não podemos aceitar isso. Temos que viver em Cristo. Ele espera que sejamos assim. É isso que devemos fazer. Ele nos vocacionou para agirmos assim, dessa forma. E em nossa prática contra isso não pode haver variação ou sombra de mudança. Não podemos passar a mão na cabeça de ninguém, não podemos ser complacentes com esse tipo de coisa, que é um erro que não pode existir nem na sua vida, nem na minha vida, nem na vida de ninguém. Se hoje existem pessoas que estão em Cristo e que amam a Cristo sinceramente, o mínimo que ela tem que fazer é combater as heresias destruidoras e não seguir as práticas libertinas dessas heresias destruidoras, desses falsos mestres que ensinam, introduzem dissimuladamente heresias destruidoras hoje para fazer com que muitas pessoas possam ter a sua mente corrompida, a sua vida estragada por essas coisas. É isso que nós devemos fazer. O Senhor Jesus espera essa ação de nossa parte efetiva contra isso. Ele quer ver quem é que vai agir dessa forma. Ele está esperando isso acontecer. Então, nós temos que ter essa atitude de agir contra isso. E eu vou ler alguns textos aqui que são importantes para falar
contra as heresias destruidoras. E o primeiro texto que eu vou ler aqui está aqui na Epístola de Paulo aos Romanos. E está escrito assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Qual a doutrina que você aprendeu e que eu aprendi? É a doutrina de Cristo. Foi a doutrina de Cristo que nós aprendemos. E a doutrina de Cristo nos ensina a não provocarmos divisões, a não provocarmos escândalos em tempo algum. É isso que a doutrina de Cristo nos ensina. Por isso temos que estar sempre a favor dessa doutrina e não contra. Mas aqueles que hoje provocam divisões e escândalos, todos eles estão em desacordo com a doutrina. Estão contra a doutrina de Cristo. Tem cabimento uma coisa dessas? Não. Mas eles estão errando por causa disso. E eles estão levando muitos a errarem também. Esse não é o procedimento correto daquele que está em Cristo. É hora de se conscientizar disso, porque não podemos aceitar isso mais de forma alguma. Então, é isso que nós devemos fazer. Porque o texto é bem claro: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Então, é muito bem claro. Não tem como ter dúvida. Quando lemos esse texto, não temos como ter dúvida daquilo que devemos fazer em relação a esses que provocam divisões e escândalos. Porque essas divisões e escândalos são práticas daqueles que hoje são hereges. É isso que está acontecendo. Essa é a realidade que ele está falando aqui, isso claramente. Então, o segundo texto que eu vou ler aqui está aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Eu vou achar aqui o texto aqui rapidinho. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Achei aqui. Então, eu vou ler esse texto aqui agora. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, essa pessoa que faz isso é um herege. Se ele ensina outra doutrina que já não concorda com essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está ensinando heresia para muitas pessoas. Então, esse texto aqui é muito bem claro. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, essa pessoa é um herege, ele está ensinando heresia. E heresia é algo que destrói a igreja. Pode destruir você, pode destruir a mim, que estamos no corpo de Cristo. Então, nós não podemos aceitar isso em tempo algum. Esse é o procedimento errado. O procedimento certo é que nós temos que ensinar uma doutrina que esteja em concordância com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Aí sim estaremos fazendo certo. Aí sim estaremos sendo aprovados. E o Senhor Jesus vai concordar com aquilo que ensinamos. Porque o que ensinamos está de acordo com as sãs palavras do Senhor Jesus e com o ensino segundo a piedade. É isso que ele quer. Mas aqueles que ensinam coisas contrárias a isso, esses sim são hereges. E você tem que notar bem quem são essas pessoas para se afastar deles. Porque eles não servem a Cristo, nosso Senhor.
e sim a seu próprio ventre. Essa que é a verdade. Essa é a realidade dos homens hereges que existem hoje por aí. E muitos deles são pastores, bispos e apóstolos. Por isso, note bem quem eles são. Você pode conhecê-los pelos frutos que eles apresentam, pelos resultados. O Senhor Jesus falou isso quando falou sobre os falsos profetas. Lá no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Leia lá que você vai ver. Então é isso que eu queria falar aqui a respeito desse texto. Mais um texto aqui está em 2 Timóteo. 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, está escrito assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, se hoje você se fortificar na graça que está em Cristo Jesus, você estará fortalecido na graça e vai estar fortalecido contra todas as heresias. Nenhuma heresia vai ter efeito em sua vida. Nenhuma heresia vai destruir a sua vida se você estiver fortificado na graça que está em Cristo Jesus. A graça que está em Cristo Jesus é a graça genuína. Nela você tem que estar firme, fortalecido para sempre. Esse é o procedimento que todo aquele que está em Cristo deve fazer para poder escapar das heresias destruidoras que tentam a todo custo te destruir. As heresias destruidoras têm o objetivo de enredar e envolver a vida da pessoa para que essa pessoa seja arrastada para a ruína e perdição. Mas aqueles que estiverem fortalecidos na graça, esses escaparão, conseguirão escapar, porque estarão fortalecidos. E esse fortalecimento vai impedir que as heresias destruidoras penetrem na vida de qualquer pessoa que esteja fortalecido na graça que está em Cristo Jesus. Então é isso que você tem que fazer se você quiser vencer as heresias destruidoras. E o último texto que eu vou ler aqui está aqui na Epístola de Paulo a Tito. Deixa eu achar aqui o texto. Passar a página aqui. O último texto está aqui na Epístola de Paulo a Tito. Está escrito assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, todos aqueles que hoje, infelizmente, estão falando coisas que não convêm à sã doutrina, eles estão falando heresias, por isso são hereges. Não é esse o procedimento que você tem que ter, e nem eu também. O procedimento que nós devemos ter é o que está escrito aqui. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Nós temos que falar o que convém à sã doutrina. Falar a verdade convém à sã doutrina. Pregar o evangelho genuíno convém à sã doutrina. Ensinar a doutrina de Cristo convém à sã doutrina. É esse o procedimento que nós devemos ter. Tudo que nós devemos falar tem que estar conveniente com a sã doutrina, e não ao contrário. Se estivermos falando coisas que são inconvenientes à sã doutrina, estaremos falando heresias destruidoras. Seremos hereges. Seremos considerados hereges. O Senhor Jesus nos vai ver assim. Assim como Ele está vendo muitos hoje que agem dessa forma. Ele está vendo muitos hoje que são hereges, que estão falando heresias destruidoras para destruir a igreja. Ele sabe quem são essas pessoas. Ele vê. Tudo está patente aos olhos dele. Ninguém consegue se esconder disso em tempo algum. Ninguém consegue se esconder dos olhos do Senhor Jesus. Ele está vendo quem é quem. Ele sabe quem são os hereges que estão falando contra a doutrina de Cristo. E ele sabe
quem são aqueles que estão falando coisas convenientes à sã doutrina. Esse tem que ser você, esse tem que ser eu. É isso que tem que acontecer. Então, esses textos que eu falei aqui, eles servem hoje para cada um de nós, para podermos ser esclarecidos sobre essa questão. Porque o Senhor Jesus, que nos escolheu, nos comprou, nos vocacionou, Ele nos chamou para falarmos o que convém a sã doutrina. Esse tem que ser o nosso procedimento durante toda a nossa vida, durante todo o tempo que resta de nossa peregrinação. Até completarmos a nossa carreira, temos que falar o que convém a sã doutrina. E falar o que convém a sã doutrina significa falar contra as heresias destruidoras. Esse é o procedimento que nós devemos ter. É isso que o Senhor Jesus quer que façamos. Então, é preciso que entendamos isso, para que possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus dessa forma. Então, eu espero que essa mensagem de hoje possa esclarecer isso. Então, essa mensagem de hoje, nesse vídeo, vai somar com as outras 4 mensagens nos 4 vídeos anteriores que eu falei a respeito de heresias, para concluir dessa forma, bem esclarecida, sem deixar dúvida em ninguém. Então eu espero que essa mensagem de hoje, assim como todas as outras, sirva para edificar a igreja. Que nessa época em que estamos vivendo hoje, existem muitas heresias destruidoras, destruindo a igreja dia após dia. Então é hora de nos despertarmos disso. Despertarmos, acordarmos, para agirmos contra isso aí. Porque temos que se opor a isso. O nosso dever em Cristo Jesus é se opor a isso. Sempre. Então eu espero que isso aconteça. Então essa é a mensagem de hoje para todas as pessoas. Eu espero que vocês entendam isso. Porque isso é uma palavra séria e importante que vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida e para a minha vida também. Porque Ele quer edificar nossas vidas segundo a sua doutrina. Então é isso que tem que acontecer. Então, essa é a mensagem de hoje que eu deixo aqui para todas as pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.